Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo um empreendedor em série, digamos, né? O cara tem 10 empresas, já fundou várias coisas por aí ligado ao empreendedorismo. Já tive. Tá lá no teu Instagram, 10 empresas. Não, tá 6, lá. 6. Então são 6, corrigindo. Recebo o Juan Medeiros. Juan, obrigado, cara, por ter topado o convite, valeu. Eu que agradeço. Cara, conta como é que foi da primeira, como é que surgiu o empreendedorismo na tua vida? Rapaz, engraçado. Hoje, né, eu tava falando até aqui nos bastidores, né, eu tava conversando com um conhecido, e ele falou, cara, como é que tu, né, entrou, tu foi da favela, né, tu morou em comunidade, como é que tu entrou no mercado, como você... Assim, é até uma coisa difícil de falar, né, mas não vou chorar, prometo não chorar, mas eu sofri muito com meu padrasto em casa, né, eu tava até falando pra ele, falei, cara, eu nunca cheguei a falar isso com alguém, e aí eu falei, cara, eu não quero essa vida, porque eu já era muito pobre, né, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, a gente morava em Itacolomi, que é uma colônia de pescadores na Ilha do Governador, ela não existe mais, né? Tão antiga que não existe mais, Tá né? velho, Foi desapropriado, mais ou menos, né? E aí nós fomos pro Morro do Dendê, eu fui criado lá no Morro do Dendê, eu morei quase 30 anos na ilha, morei 20 no Morro do Dendê. E eu sofri muito, cara, com meu padrasto, demais, assim, sabe? Era um cara que era preconceituoso, ele me agredia mesmo, me maltratava, né? E eu, desde pequeno, eu falei, eu não quero essa vida, eu não quero mais morar com esse cara, né? Minha mãe viveu muitos anos com ele, e eu sempre falava, mãe, larga esse cara, vamos viver a nossa vida e tal, desde pequeno. E aí comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Fui autodidata em informática. Aí comecei a crescer, ganhei muito dinheiro, e aí depois eu peguei o bug do milênio, né? Você trabalha com Peguei tecnologia, essa época também. né? E eu tinha um macetezinho lá na placa-mãe que eu dava um curto no jumper, né? Aí alterava a BIOS da placa-mãe de 99 para 2000. Porque tinha o terror de que ia parar tudo. Parava o computador, na verdade, né? Chegava em 1999, parava o computador. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu falei, cara, eu vou sair daqui da onde eu moro, vou ganhar meu dinheiro. Eu sempre tive o sonho de usar terno. Que louco, sonho idiota, né? Pra cacete, hoje tu quer usar cara. Porra nenhuma. Hoje eu tô com uma blusa simples, né? Eu sou muito simples, né? Eu gosto de algumas coisas boas, mas a maioria das coisas eu sou muito tranquilo, vivo muito bem com muito pouco. É o que eu falo pra minha esposa, né? A gente tem uma vida assim, né? Eu também tenho uma vida bem simples. Então, assim, eu gosto de roupa muito simples, né, e tal. E aí eu falei, cara, um dia eu vou usar terno. E eu tinha um sonho de ter barba. Eu falei, um dia eu vou ter barba. Quem tem barba tem respeito. Não, quem tem barriga, um homem sem barriga é um homem sem história. E um homem com barba é um homem que tem respeito. E aí eu fui crescendo, né? Trabalhei em umas empresas legais, trabalhei muito tempo com informática, como eu falei antes com você, né? Eu fui perito forense durante um tempo, trabalhei com segurança digital muito tempo. Né, eu tive um crescimento exponencial, foi muito bom, tive muita experiência com isso, mas eu sempre tive o ímpeto assim, cara, eu vou montar o meu negócio, né, eu vou ficar rico, que é uma besteira, tá? O que eu falo é o seguinte, ninguém abre um negócio, ninguém estabelece um CNPJ, monta um escritório para ficar pobre, né? Quem tem o sonho de empreender e montar uma empresa é porque tem o sonho de ascender na vida, né? Um sonho de crescer, um sonho de ter grana, ter condições de pagar o que quiser para seus filhos, para suas companheiras, seus companheiros. De vida, né? Exatamente. Hoje eu posso dizer, Ricardo, assim, que eu sou um vencedor, né? Sou rico, mas deixar muito claro, né, para as câmeras aqui. Eu sou rico porque eu tenho uma família muito bacana, minha mulher é uma mega parceira minha, tá comigo em tudo. Depois eu vou até falar um pouco também da nossa história pregressa. Porque riqueza, né? tem várias formas de analisar exatamente, a riqueza, né? Não é só financeira. Eu faço uma analogia à política, né? Você sabe que em 2020 eu fui candidato a vice-prefeito da minha cidade, né? E eu não ganhei a eleição. Então, assim, foi a primeira eleição da minha vida. É muito difícil você ganhar uma eleição, mas vencer não é difícil. Na primeira vez, então, mais difícil ainda, né? Exatamente. E numa cidade, cara, que é
é uma cidade controlada pela milícia, pelo jogo do bicho, por narcotraficantes. Todos sabem disso, né? A história de Nilópolis, infelizmente, quando nós falamos de Nilópolis afora, sempre se conjectura jogo do bicho e beija-flor de Nilópolis. E a cidade... Jogo do bicho, principalmente, né? Que é Principalmente, né? Até mandar um beijo, um abraço aí pro Anísio Abraão Davi. Tenho o maior respeito por ele, porque é uma figura ilustre da cidade e fez muito pela cidade. Mas é um cara que tem um histórico pregresso do bicho, né? Então, assim, você entrar numa cidade com esse poderio e entrar numa eleição vindo como candidato a prefeito e depois declinando vindo a vice é muito difícil. E a analogia que eu faço pro meio empreendedor que eu vivo é o seguinte: eu não ganhei a eleição, mas eu venci. Te abriu outras portas? Me abriu muitas portas, me abriu um horizonte do meu psicológico, da minha estrutura de vida familiar, toda a minha inteligência emocional, como tratar as pessoas, né? Eu sempre fui um cara muito receptivo, mas hoje eu trato de uma maneira diferente. Então a analogia que eu faço do empreendedor é o seguinte: hoje eu sou rico. Por que eu sou rico? Porque eu consegui construir um negócio que deu certo em Nilópolis, cara. Se eu montei um negócio e eu tô tendo sucesso há 5 anos, óbvio que em 5 anos a gente tem altos e baixos, muito mais baixos do que altos, né? Se deu certo, eu construo qualquer negócio em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, eu nunca consegui ganhar dinheiro na minha cidade onde eu cresci. Eu cresci em Magé, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Sim. E, cara, eu nunca consegui ganhar dinheiro com informática lá. Eu tenho um amigo, não é da mesma idade que eu, é uma geração 10 anos mais nova, que se estabeleceu na cidade Tá velho, né? Como cara, nem 47. Nem parece. O cara se estabeleceu na cidade, ele deve ter a tua idade, uns 39, 40, e é policial militar também hoje, mas ele, antes de ser policial militar, ele já era conhecido como cara do TI da cidade. Ele se estabeleceu, ele e um outro que é filho de um ex-prefeito da família Uma, que também se estabeleceu como TI na cidade. Os dois. Eu nunca consegui. Lá eu não era ninguém, porque eu sempre trabalhei no centro da cidade. Então, mas talvez, Ricardo, eu vou conjecturar algumas outras coisas, né? Muito também é com quem você anda, na hora correta, no lugar correto, não desmerecendo de maneira alguma os seus amigos, não estou falando isso. Mas talvez o meio, né? Você é um produto do meio, daquele meio, facilita algumas coisas, né? O transbordo, né? Eu acho que no meu caso foi mais porque a cidade para mim era dormitório. Eu trabalhava no centro da cidade, saía de madrugada e chegava de madrugada. Porque eles ficavam direto lá. Fazia faculdade à noite. Então o meu ciclo profissional sempre foi no centro da cidade. Então, quando eu empreendi já no centro do Rio. Pesado, né? Meus primeiros clientes já foram no centro do Rio. É um outro mercado, entendeu? Na cidade, eu tô querendo corroborar com o que você fala. Crescer, empreender numa cidade menor ou num bairro menor, eu considero muito mais difícil, porque a clientela é mais restrita. Os empresários geralmente se conhecem. Então, você tem lá os Rotary Clubs, alguns grupos, maçonaria até, alguns grupos menores de empresas que se encontram os empresários nos mesmos locais, frequentam os mesmos restaurantes, acaba que todo mundo se conhece. Na capital, não. Capital é um mundo onde você não esbarra com os conhecidos o tempo todo, né? Então é mais difícil. Além de ser difícil, a concorrência ela também é muito maior. Isso. Né? Quando eu tive a ideia de ir para Nilópolis, eu saí de uma estrutura, né? Eu tive um declínio financeiro muito pesado com o falecimento da minha mãe. Minha mãe teve câncer em 2015 e a maneira que eu tinha de ajudar minha mãe é trazer minha mãe da região dos Lagos e morar comigo, com a Carla. A Carla foi uma potência na minha vida, né? Cuidou da minha mãe, cuidou 80% da minha mãe, os 20% que eu podia era mais financeiro, né, e emocional do que presencial, porque eu era gerente nacional, eu era executivo de uma multinacional suíça. Então eu geria 18 estados no país, eu vivia viajando, né? E a Carla, né, cuidava dela e tal. E isso me trouxe um declínio financeiro muito grande, mas eu estava numa multinacional suíça que era a primeira do mundo no que ela fazia, né? E aí eu cheguei um momento e falei: Carla, não tá dando, eu tô morrendo por dentro, tô muito cansado, a gente vivia brigando muito, eu chegava muito nervoso em casa, eu não estava vendo as crianças direito, eu optei em sair da empresa. Então já foi uma escolha ali, uma decisão muito difícil, de você largar um salário alto, ter condições, uma certa estabilidade. Os caras não queriam me mandar embora, né?
Eu fiquei negociando em 6 meses, né? Pedindo, me manda embora. Eu falei, cara, a gente não consegue contratar outro não que eu seja o melhor, mas... Quando eu saí da empresa onde eu trabalhava também para empreender, porque o negócio já estava... Eu fiquei 2 anos nessa transição. Exatamente. E eles falaram, se eu contratar alguém, né? Um outro executivo, o cara tem que passar por um processo de 2 anos de formação, né? Você tem que ficar para passar. Eu falei, cara, não dá para mim. Eu fiquei 1 ano passando para outra pessoa o meu trabalho, mais ou menos. Eu não passei, mas por uma força maior, espiritual, Deus, enfim, o astral, tocou o coração lá do presidente CEO da empresa. Ele falou, Juan, vou te mandar embora, você quer e tal. E aí peguei lá o recurso que eu tinha, né? E falei pra Carla, a gente consegue ter uma sobrevida aí de 2 anos, né? Sem ganhar nada, eu vou estruturar alguma coisa. Nós já tínhamos uma empresa de cerimonial de casamento, né? Juntos. Hoje é ela sozinha, eu sou empregado dela, né? Hoje ela me faz de... Ela fala... Manda em casa e manda no trabalho. Vai mandar o brinde lá pros padrinhos. Né? Eu falei, sim senhora, ok, no rádio, alô, pois não, QAP. Vai, né? de coxa pra pensar que você tá voltando. Então, assim, né, nos casamentos. E aí eu falei, vamos focar no casamento, né, nos cerimoniais pra dar jeito. Não foi, óbvio, que não bombamos como a gente gostaria, né, mas durante um tempo, o recurso que existia dentro dessa empresa pequenininha de cerimonial foi o que suportou a nossa casa, né? E aí eu tive a grande ideia de montar... Não foi ideia minha, mas eu tive a ideia, de louco, de montar um coworking numa região extremamente periférica e provinciana, Nilópolis. Eu escolhi a Baixada Fluminense, Ricardo, por quê? Eu ia beber água da fonte pura. Mas você já morava lá nessa época ou morava na ilha ainda? Porra nenhuma, eu morava em Ramos. Eu morava embaixo do Morro do Adeus, ali, em Ramos. A gente morou próximo do Complexo do Alemão, num apartamento, e depois fomos para outro apartamento, próximo da mãe dela, ali na região do Morro do Adeus. A ida para Nilópolis já foi para empreender mesmo? Foi para empreender. Eu larguei tudo, né? Fui antes, eu fiz um estudo, né, local, vi Nova Iguaçu, São João de Meriti e tal, porque eu queria sair do eixo da capital, né, porque da capital podia abrir um coworking em qualquer outro lugar, concorrente meu, não que seja ruim, mas a concorrência é muito dinâmica, e na Baixada Fluminense você ia ser o nada, primeiro, né, consegui. Quem bebe água primeiro, né, quem chega no Rio bebe água mais fresca. Exatamente, então eu fui o primeiro coworking da Baixada Fluminense. Hoje eu sou o maior coworking da Baixada Fluminense, né? Estou estabelecido em Nilópolis, a gente teve um crescimento absurdo. Graças a Deus, a gente sofreu muito na pandemia em 2020. Em 2021 a gente conseguiu quintuplicar o nosso faturamento por conta de uma estratégia comercial assim excepcional. Qual foi? Conta pra gente. Então, vou contar. Já que estou indo né, na pegada. Você, obviamente, sabe como funciona a estrutura de um coworking, né? As estações de trabalho. Não vou citar o nome das outras grandes empresas, porque até eu quero fazer negócio com elas daqui a uns 3 anos. Quero vender a minha empresa para elas, né? Ser um sócio acionista é bom, né? Eu tenho essa meta, é uma meta minha de quando a minha empresa chegar num valor de mercado que eu entendo que é considerável, eu vou fazer uma oferta para essas empresas. Se fecharem ou não, não importa, a empresa vai girar. Eu hoje tenho a mentalidade que qualquer negócio eu vendo. Se a pessoa quiser comprar a minha empresa, eu vendo. Quer comprar o podcast, irmão, eu vendo. Porque assim, se deu certo em Nilópolis, dá certo em qualquer buraco do estado inteiro, né? E tem um processo aqui que você... toda empresa que a gente monta tem um processo que tem valor, né? Exatamente. E aí, eu vendendo, eu tenho capacidade de montar outra coisa igual ou melhor. Porque eu já passei por um processo de maturidade. Esse ato que tem do empreendedor de formar algo, sair do 0 para o 1, é o que é o problema. Quando tu chega no 1, tu chega no 10 com muito mais velocidade. E eu aprendi a chegar no 10, né? Eu demorei, foi um processo muito doloroso para mim, para Carla, que ficou ali dia a dia comigo até 2 anos atrás. Éramos nós que lavávamos os banheiros do coworking, fazíamos faxina, né? A Carla ia para lá sempre. Fazia recepção, e-mail, financeiro, tudo, né? E aí Deus me enviou um cara numa palestra, eu me tornei sócio desse cara. 1 ano depois eu fiz uma oferta para ele, ele comprou a metade da minha empresa, o Alexandre. Hoje é meu sócio, somos eu e ele meio a meio. E aí, né,
voltando um pouquinho, né? São Eu bebi... Dois casamentos, né? Tem o com a Carla e tem o outro com o Alexandre, porque Com o 66 é Alexandre. casamento. Porque as decisões têm que ser colegiadas. Então... Exatamente. Então, assim, eu bebi a água mais fresca, né? E ninguém montou uma estrutura como eu montei, cara. Ninguém montou. Então, como funciona a estratégia do cowork? Você aluga lá o teu espaço, paga tudo, né? IPTU, condomínio, né? O aluguel, energia elétrica, serviços gerais, né? Limpeza, manutenção. E a maioria dos coworkings que tem no estado, eles cobram em torno de 550 a R$ 1.200 uma posição para uma pessoa trabalhar lá. É igual aqui, gente. Essa cadeira é até parecida com a que eu tenho no escritório, né? A pessoa senta, bota o notebook, trabalha, tem tudo ali, beleza e tal, de segunda a sexta ou segunda a sábado e te cobra de 550 a R$ 1.200. Eu nasci como empresa, não existiam os coworks ainda, em 2000 e alguma coisinha, 2004, por ali, 2003, quando eu fiz o primeiro evento corporativo, eu não tinha empresa. Era um CPF disfarçado de razão social, disfarçado de nome fantasia, um boleto, e eu alugava uma posição num cyber. Não existiam os coworks. Então, eu aluguei uma posição de atendimento, de telemarketing num cyber, para ter um funcionário lá atendendo um telefone VoIP, naquela época. Então, legal. Eu conheço bem. Não existiam os coworks. Foi dali que começou. Sim. Pelo menos no centro do Rio não existia ainda. Coworking já vem um pouco antes até de 2004, mas foi na Europa, né? E depois difundiu para os Estados Unidos e tal. Depois veio para o Brasil depois de muito tempo. A gente tem coworking, sei lá, se tem 8 anos, 10 anos no máximo, é muito. E é isso aí, né? é as posições, o endereço comercial, alguns têm endereço fiscal. Isso, eu faço tudo isso lá. E aí, a minha posição do coworking, tá? Hoje eu mudei de estrutura, ela custava R$490. Bem mais barato que todo mundo. Bem mais barato, mas eu tô em Nilópolis, eu não tô no centro do Rio, não tô em Botafogo, não tô na Gávea, etc. Mas eu poderia cobrar até 500, 600, porque só existia eu. Porra. Quem precisasse... Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Queimado, só tinha o Juan em Nilópolis, e com uma baita estrutura. Aí chegou a pandemia, a gente teve um declínio financeiro muito grande, um déficit financeiro assim absurdo. Nós passamos dificuldade em casa porque, né, eu tenho o Prolabore, eu tenho a minha retirada ali. Se a empresa não tem o saldo positivo, não dá pra tirar Prolabore. Eu não tenho como tirar nada. E a gente tava, cara, na merda, né? Nós fechamos o escritório em março de 2020 e reabrimos em agosto de 2020. Muito tempo fechado. Quando eu abri, eu cheguei pro meu sócio e falei, cara... abriu fraquíssimo também. Não, fraquíssimo. Morreu cliente meu de Covid, eu perdi cliente, assim, né? Porque, cara, não dá pra ter estrutura. O pessoal voltou pra casa, foi procurar emprego de volta, os empreendedores que tinham seu CNPJ voltaram a buscar CLT. E aí cheguei pro meu sócio e falei, cara, tem uma estratégia. Ele qual? Cobrar R$190 a posição de call. Aquele cara, menos R$300. Eu falei, não são menos R$300, eu vou fazer uma progressão por cada trimestre. Ele vai entrar 190 e vai aumentando aos poucos. Eu vou dar um braço pro empreendedor, eu vou ajudar o empreendedor a catapultar ele, a ter uma performance melhor. Porque isso, primeiro, que deveria ser uma estratégia de todos os coworkings. É porque, assim, você pode pensar, né? Pode ser que alguém pense, é melhor 190 porque ele não tinha custo, ele não estava tendo nenhum cliente, né? Melhor 190 do que nada. Mas tem o custo, né? Não. O cara tá lá gastando luz, ar-condicionado, uma cacete, série de coisas, funcionário para poder dar conta. Eu tenho banheiro para portador de necessidade especial, tenho banheiro masculino, tenho banheiro feminino, tenho uma copa-cozinha enorme. Toda a limpeza e tudo mais. Eu tenho um auditório que cabem 120 pessoas com um telão enorme na parede, é maior do que essa parede aqui, né? Então, é uma estrutura muito cara. Aí ele, como é que a gente vai fazer? Então, o cliente, ele entra, né? Assina, obviamente, um contrato comigo de 12 meses, porque também nada é de graça, né? Nada é tão simples assim. O cara começa a pagar os 3 primeiros meses 190 e aí vai tendo uma progressão, 240, 300. E o último valor que ele paga, do 10º ao 12º mês, é R$350. Eu sou hoje o coworking mais barato do estado. Eu garanto a você. E aí, o que eu fiz? Quando eu falo quintuplicar o faturamento, é muito fácil quando tu sai do 0 pro 5. Só que isso me deu o break-even do negócio. Eu cheguei no ponto de equilíbrio. Hoje a empresa, eu tô com
3 funcionários. A Carla também trabalha comigo. Reduziu também a equipe, né? Eu sou empregado dela na Carla Brito Cerimonial também. E ela é minha funcionária no Colaboração Space. Era pra ela estar sentada aí. Eu cagueto. Era pra ela estar sentada aí, porque eu tu não tá mandando nada. Porque ela gosta de falar no escritório. Não, quem manda em casa sou eu, nem manda nada lá. Não, mas é o policial bom e o policial ruim. O povo vai pedir dinheiro pra ela diz que é você que manda. É mais ou menos isso. É só mandrake, agora todo mundo vai ficar sabendo. E aí, né, a empresa, cara, hoje eu tenho contrato com 3 grandes empresas, estou fechando com a 4ª, que é uma multinacional, e levando para Nilópolis. O mais incrível disso, cara, é que a ruptura desse conceito de empreendedorismo ainda é muito dolorosa, né? Hoje eu sou um cara, eu não tenho dúvida disso, que eu sou essencial, sou necessário para a cidade, porque eu consigo levar para a cidade, mesmo que seja para ver o meu espaço, a minha empresa, eu consigo levar pessoas influentes lá para ver o negócio. Eu consigo fazer com muito pouco, levar uma multinacional com 15 funcionários que vão trabalhar dentro do meu escritório a partir do mês que vem. E vai gerar outros negócios no município. Gera outros negócios e quanto mais eu emito nota fiscal, quanto mais volume, pago imposto pra caramba pra cidade. Gera renda, né? Então, foi aí que nasceu a ideia de empreender em Nilópolis e tal, e toda essa minha história pregressa, por que eu resolvi empreender. Desculpa te interromper, mas já que a gente entrou nesse assunto e você também é pré-candidato a deputado, né? Certo? Sim, pré-candidato a deputado estadual. Deputado estadual? Já que a gente entrou nesse assunto, o empreendedorismo tem tudo a ver com, como eu acredito, para tirar o país da merda que tá. Se ninguém enxergou ainda que o caminho passa prioritariamente por oferecer oportunidades maiores para os empreendedores, e aí uma série de coisas, como isentar o cara de imposto no primeiro, segundo ano de negócio, uma série de coisas. Mas eu acho que uma política pública de empreendedorismo faria muita coisa mudar. Só o que os acadêmicos fizeram, incluindo empreendedorismo obrigatoriamente nas faculdades há 20, se eu não estiver errando, mas é mais ou menos nessa grandeza, 20 anos atrás, fez com que o brasileiro saísse de 12º ou 16º, não vou acertar aqui de cabeça, lugar no mundo como país empreendedor, para primeiro lugar. Em alguns momentos a gente já esteve em primeiro lugar nos últimos anos aí como perfil empreendedor e país empreendedor. Eu acho que se investisse... Num governo de esquerda. Num governo de esquerda. Eu acho que se investisse mais no empreendedorismo, geraria mais emprego, mais renda, mais impostos. E tendo mais impostos, poderia se diminuir a carga de impostos. Uma série de coisas, né? Para diminuir o desemprego. Você pensa assim também que o empreendedorismo é um grande vetor de melhoria da economia? Não vou nem falar da política, da economia. Sim. Cara, total, porque eu experiencio isso na minha vida, né? Foi muito providencial a tua pergunta, esse teu questionamento, porque eu vivo isso, né? Eu posso te dizer assim, sem papas na língua, né? Nós nunca vimos R$1 milhão na nossa conta, né? Eu nunca consegui, pegar. Eu tenho R$1 milhão na minha conta. Não acredito isso não Sério, tem. cara? Pior que não, Sério? cara. Eu só tenho. Porra, então tamo junto. Tamo no mesmo barco, então. Tamo no mesmo barco. Mas a gente pode lutar pra chegar. Eu sou pequeno empresário, cara. Sempre fui. Não, eu também sou. Apesar de um monte de gente achar que eu tô rico, eu sempre fui. Não, eu sempre fui pequeno empreendedor. Mas eu também sou. Mas assim. E eu nunca disse nada diferente disso, apesar de muita gente achar que eu... você palestrou, você é muito rico, não sei o que, milionário. Eu falei, não, cara, eu palestra só dá dinheiro, hoje, graças a Deus, pro Rick Chester, até que é amigo e tal. Não, mas não é nem por isso, é porque assim, as pessoas criam um imaginário em volta da gente, às vezes, de que você tá com muita grana, e não, cara, nós somos pequenos empreendedores num país que a gente tem uma carga tributária altíssima. Mas eu vou te falar, Ricardo, eu em 5 anos de empresa... Eu já botei... Eu tô falando tá? Não é o Juan. Pessoa jurídica. É pessoa jurídica. Todo mundo que estava embarcado comigo, os meus antigos sócios, o meu sócio atual. Eu, como empresário, porque eu sou o fundador da empresa, né? Eu geri a empresa. Eu investi nesses 5 anos mais de R$1,5 milhão. Sim, ao longo dos anos... Nós nunca vimos. Nós chegamos a passar dificuldade de não ter como comprar comida pra dentro de casa. Não, eu também. Já tive que escolher pagar a conta de luz da empresa ou a de casa. Mas o sonho... o aluguel de um ou do outro. Irmão, 2020, né?
Nós ficamos 1 ano sem pagar a energia elétrica do apartamento que a gente morava. Eu estou pagando até hoje, porque eu negociei, me mudei de imóvel. Falei, não, tá no meu CPF. Mas a da empresa não podia deixar de pagar na pandemia. Senão não fatura. Porque o decreto... Não, a gente fechado. Porque o decreto não cobria a empresa. O decreto estadual permitia, né, que a gente não pagasse, poderia negociar em 24 vezes, etc e tal. Mas o CNPJ não não tinha como. Então a gente vai pagando um dinheiro danado, cara. IPTU, luz e tal. Então, aglutinando todas essas informações, em 5 anos de negócio, eu investi mais de R$1,5 milhão. Com certeza. Né? Eu tenho 16 de empresa e eu tenho certeza que já investi mais de R$1 milhão. Nunca vi esse R$1 milhão igual você. Não, nunca vi. Então, assim, Aqui, cara, o Gravata Amarela tem... Vai fazer 1 ano em outubro. Se chegar a outubro, bem claro para todos que assistem, nos ajudem. Não, vai chegar, se chegar, vai fazer 1 ano. Cara, tem uma grana considerável investida aqui que eu nunca vi. Eu não tenho esse dinheiro. Esse dinheiro vai rolando. Você vai fazendo a coisa acontecer e as necessidades vão surgindo. Tá em cloud, né? Tá na nuvem. Tu vai gastando, tu não vê, tu paga uma coisa ali e tal, etc. Enfim. Então, é muito providencial que você perguntou por quê. Cara, a gente tem, né, lei federal, a gente tem a lei da liberdade econômica, né, para você fomentar e corroborar com a celeridade da abertura de empresas e tal, mas é muito, muito pouco para o que a gente precisa, um pequeno empreendedor. O tempo, né, de abertura de empresa já foi muito pior. Era uma coisa que pior. A gente brigava quando eu era 30 dias, irmão, pra tu abrir a empresa. Porra, hoje tu abre em 1 semana, às vezes dependendo de 24 horas. Quando eu era do Conselho de Jovens Empresários da Firjan, eu tô falando aí de 2010, 2012, mais ou menos. Se levava 45 dias no Rio para dar abertura na junta, até conseguir o alvará, na melhor das hipóteses, era 45 dias. E a gente brigava para que isso acelerasse. Melhorou, sim, melhorou muito, mas ainda é muito demorado, cara. Mas o que eu falo é o seguinte, nós temos... até agradecer, né? Não é o caso falar de política, mas o governo Cláudio Castro, que ele fez agora recentemente, ano passado, o Supera Rio, ajudou milhares de empresários no nosso estado. Que foi o quê? Uma estratégia inteligentíssima, que nada mais é do que ele pegou o Banco de Fomento AG Rio, né? Que faz parte do governo do estado, desenvolvimento econômico, etc., ele pegou a concessão da SEDAI, né, Águas do Rio, embotou alguns milhões lá e distribuiu aquilo para linha de crédito para empresários. Por que eu falo isso? Eu estou presidente da Associação Comercial Empresarial de Nilópolis e da Baixada Fluminense. É ligado à CDL? Não. É a Associação Comercial. Separado. Tipo a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Sim. Eu fui vice-presidente da associação. Mas é ligado à Associação Comercial do Rio? Não, é independente. É do município. A do Rio, ela é um guarda-chuva, ela fica sobre o estado, mas ela não tem prerrogativa de decisão no município, né? E eu estou no município de Nilópolis e Baixada, né? Bacana. Nós fizemos um convênio com a AG Rio, nós conseguimos viabilizar de novembro a dezembro, olha que louco. Em 2020 a gente estava passando dificuldade, né? Em 2021, de novembro a dezembro, eu consegui viabilizar mais de 2 milhões de recursos para 32 empresários. Caramba. A gente tem a gente entendeu o modus operandi da AG Rio, como você conseguia viabilizar, dar mais celeridade. A gente pegou o empresário que estava 4 meses aguardando a resposta da AG Rio, e quando a gente pegou o processo, em 1 semana o dinheiro já estava na conta do empresário. Caramba. Né? Nós pegamos, a Carla pegou, né, pela Carla Brice Cerimonial. Então, a gente precisa ter instrumentos públicos, né? Instrumento público, quando eu falo, é empresa pública que fomente isso. Eu nunca consegui pegar nenhum incentivo do governo, porque em algum momento a gente ficou com dificuldade de impostos, ficou devendo imposto, e aí sem certidão, geralmente você não consegue nada. Você tem que ter a certidão negativa de débitos. Você não consegue nada. Positivo. E diga-se de passagem, eu não puxo o saco nem de um lado, nem de outro lado, nem de ninguém, mas o incentivo que o governo atual deu de redução de salário de funcionários para não demitir. Sim, o governo federal foi muito bom. O federal foi muito bom, ajudou muito. Foi muito bom. Eu teria que ter demitido pessoas se não fosse esse apoio. Isso aconteceu com a gente. Né? A gente tava pagando 70% do salário dos nossos funcionários. Foi muito bom. Pegou 50%. A
Ele reduziu a jornada deles em 50% e o governo pagava 50%, a gente pagava outros 50%. Isso foi primordial para a gente aguentar a pandemia, senão não teria falido. Eu teria falido. Nós fizemos isso também, né? Foi uma estratégia muito assertiva do governo federal, obviamente, e voltando a falar, né? Não é questão de falar, puxar para um lado ou para o outro. Não, é só contar coisas que funcionam. Não, funcionou, foi muito providencial. E o governo do estado também, dessa maneira, com essa subvenção do governo através do Banco de Fomento da AGRIO, foi uma estratégia inteligentíssima do Cláudio Castro, né? Porque nós conseguimos viabilizar, teve um empresário que pegou R$500 mil com a AGRIO através da nossa, né, operação ali. Então falta muito política pública, Ricardo, que incentive, que tenha banco de fomento. Você pode ter bancos municipais. Nilópolis arrecadou mais de R$9 milhões de ISS ano passado, cara. Ano passado, não minto, foi esse ano. Nós estamos em julho, né? Então esse número provavelmente aumentou. 9 milhões, meu irmão, 9 milhões, eu tô falando da minha cidade, né? Se mas você isso tirar um pedacinho assim... Cara, que tu pegue dali 20% desse recurso, 1.800.000, tá? 1.800.000 você pode estar ajudando 100 empresários. Que vão gerar emprego, que vai gerar uma série de coisas. Você pode dar R$50 mil para empresários. Já é uma solução, cara, que mesmo sendo paliativo, você resolve, você às vezes melhora o negócio do cara. Agora que tá todo mundo em crise, é paliativo. Mas se tivessem feito isso nos anos que a gente que tava todo mundo teoricamente financeiramente bem, você pega um cara que tá informal, você dá 50 mil a ele, mas não só os 50 mil. Você fiscaliza, capacitação, você controla, audita, você capacita, você orienta, porque o cara não tem conhecimento nem de como abre uma empresa, nem de como faz um alvará, e você capacita esse cara em menos de um ano, ele tá gerando 2, 3, 4 empregos. Uma coisa interessante, você falou... E pagando imposto pro município. Perdão, uma coisa que é interessante... Nós somos frutos de uma empresa patrocinando um projeto chamado Iniciativa Jovem, de fomento ao empreendedorismo, que nós aprendemos uma porrada de coisa lá. E pode falar, porque nos ajudou muito, é o Itaú Social. Sim, o Itaú, na minha época não tinha, mas... O Itaú, né, tem essa subvenção, que isso, obviamente, ele consegue recolher, deduzir no seu imposto de renda, mas é mais do que justo. E tá bancando isso, tem além do Iniciativa Jovem, tem o Juventude Empreendedora, que é para empreendedores locais de comunidade. Eu dei aula lá. O Achievement. Junior Achievement. Então, assim, são fomentos, são estratégias que é legal, né? É muito bacana que isso fosse top-down, né? Que isso viesse de gestão dos parlamentares, né? Gestão do executivo, né? Que é governo do estado. E bem lembrado, que chegasse na Baixada, porque não chega na Baixada. Então, na capital, nós participamos na capital, porque na capital você tem. Agora, quando você vai para a Baixada, não tem. Não tem. Cara, eu tenho uma estrutura, olha que coisa engraçada, isso não é uma crítica, né? Mas é uma cutucada no Iniciativa Jovem. Eu posso falar porque eu tenho propriedade para falar isso, me relaciono muito bem com eles. Eu cedi o meu espaço, tá? Que vocês estejam vendo isso. Eu cedi o meu espaço e eu falei, eu não quero nem subvenção, eu quero aparecer. E eu não tinha nem envolvimento nenhum político, nenhum. Divulgar como apoiador do projeto. Porque eu quero ser uma transformação necessária e positiva para a Baixada Fluminense. Eu quero deixar um legado, né? E não é essa coisa, né? Vou abraçar a árvore, vou deixar um legado. Não é isso. Então eu vou te provocar aqui ao vivo, posso? Ao vivo não estamos ao vivo, mas vai pro ar. Por que não faz com recursos próprios? Por que você não consegue parceiros voluntários? Eu seria professor voluntário. Eu seria um consultor, um avaliador de banca, Ricardo, voluntário para um projeto qualquer que você montasse lá de fomento ao empreendedorismo. Eu tenho gente interessada, só que quando eu chego para um grande empresário, né? E vou te falar, se você pegar as minhas redes sociais, você vai ver a quantidade de gente, como eu sou bem relacionado. Eu fiz um café com o empresário lá através da associação comercial, foi o primeiro evento que eu fiz em fevereiro de 2020. Eu saí de uma obra de setembro de 2019 a janeiro de 2020. Em fevereiro eu fiz um café da manhã. Foram 52 empresários, 53 empresários lá no meu auditório. Eu levei presidente de banco,
que é meu amigo, foi me visitar. Eu levei diretor do Senac, diretor do Sebrae, diretor da Firjan, diretor da IBM, gente de alto calibre, né? Que eu tenho uma relação profícua, que eu sou amigo. Ele falou, não, irmão, tô aí no lançamento. Porra, superintendente de banco falou 2 minutos lá, no meio de 52 empresários. Eu promovi um ambiente favorável para negócio que as pessoas poderiam chegar pro presidente do banco ali, o superintendente, e falar, pô, doutor, tudo bem? Pô, eu tenho um negócio, vamos conversar, vou abrir conta. Sim. Só para você ter noção, eu não vou falar o nome do banco. São nesses ambientes que acontece o network sério. Eu não vou falar o nome do banco, porque eu não vou fazer, porra, propaganda para eles. Não tá pagando nada. O presidente é meu amigo, mas, porra, tô meio pé da vida porque ele não tá fazendo um patrocínio para mim lá. Mas é o seguinte, ele... Na semana seguinte do evento, irmão, ele abriu 18 contas jurídicas. Na tua região. Das pessoas que estavam lá. Veio gente de tudo que é lugar. Veio gente da capital, foi gente da capital pra lá. Mas o que importa é o seguinte... Você gerou 18 negócios pra ele. E pra abrir conta nesse banco, tu tem que botar um capilézinho lá, pequenininho, mas tem que botar lá como se fosse um investimento. Cara, ele abriu 18 contas só conosco, só comigo... E meus sócios, nós tínhamos 6 contas jurídicas. Qual que é cooperativado, né? Porra, falou, mano. Eu sei qual é, pô, porque tem que botar dinheiro. Não falei o nome. Mó caguete, hein? A maioria do público não vai saber que banco é, mas é cooperativado. É, ele mesmo. E o presidente é parceiraço. Adoro ele, é meu amigo, né? E o cara abriu 18 contas jurídicas lá de um evento que eu promovi, porra, numa cidade desse tamanho, né? E aí tu vê, o gestor público... Gestor público, eu tô falando, não tô falando nem municipal, tô falando estadual, tô falando parlamentares, tô falando do executivo do estado. Só procura a Baixada Fluminense em ano eleitoral. São 4,5 milhões de cidadãos na Baixada. Vamos esmiuçar um negócio aqui. Quanto custa fazer um evento desse? Cara, pra você empresário, talvez seja caro, mas pro município... Não é, sabe, eu faço um café da manhã, não tem problema nenhum. Um bolo, um negócio... Não, a gente faz um café maneiro, tá? Com todo respeito à licença da palavra, mas nego sai arrotando de lá. Sim. A gente tem pão a metro, a gente tem salgadinho, a gente tem canapé, porra, a gente tem bolo. Vamos quantificar isso aí, R$2.000? Não, cara. Nem gasta isso. Não. Eu gasto assim, vou botar de 500 a 1.500 reais. Pois é. 500 reais eu boto um buffet bacana. O que é isso para um município? E 1.500 reais eu faço um buffet com... Porra, eu boto salgados variados, né, amor? Então, assim, é ridículo. Pode ser muito hoje pra gente, assim, pô, vou gastar 1.500 reais e tal. Porra, isso tem que me trazer um retorno financeiro de alguma coisa. Mas é ridículo. E aí eu vejo, porra, todo mundo tá falando, não, porque empreendedor, porra, eu vejo político de mandato que nunca abriu um negócio, porra, paga funcionário hoje porque se tornou empresário, porque saiu de político para empresário. Eu não, né? Eu sou empresário que estou me mobilizando dentro da política porque hoje, como eu falei anteriormente, eu vivo bem com muito pouco. O meu interesse na política, a política que eu falo, a política... É de mudar mesmo. A política de Platão, de Sócrates, lá de trás, é a política de mudança. É a ciência política. Por quê? Quando eu vibro, quando eu luto pelo empresário, pelo empreendedor, né, pela segurança pública local, pela iluminação pública, infraestrutura, isso vai reverberar, isso vai transformar o local onde eu estou, empregando, que eu moro... Vai trazer dinheiro pro seu bolso. Porra, minha empresa vai voar. Sim. Que a cidade limpa, organizada, com pessoas saudáveis e empreendendo, o meu negócio cresce. Sim. Eu não preciso depender da política para isso. Circulando, né, cara? Melhoria. É circulação de grana, exatamente. Puxando o gancho de um evento desse, R$1.500, você faz um evento desse, traz um dono de um banco, esse cara gerou 18 negócios... Por que o município, cara, isso é uma merreca pro município. E eu vou dar um exemplo, eu não vou citar o nome do município para eu não tomar processo aqui. Mas há muitos anos, os incentivos, o ISS do Rio é 5%. Mas a gente tem municípios fora do Rio que é 2%, 1% e tal. Mesquita, que é do lado de Nilópolis, são 2%. Um determinado município da região dos Lagos, em que o ISS era 2%, ele chegou a montar um escritório no Largo da Carioca, no centro do Rio, para você legalizar a empresa. Em menos de 3 dias você ia lá, dava entrada no contrato social, legalizava no endereço em Saquarema.
Não sei, acredito que não mais. Tá. Mas senão eu denunciava, sou sim, totalmente a favor de você denúncia. legalizava lá Tranquilo. a empresa no município lá da região dos lagos para incentivo fiscal de você ter uma empresa de serviço legalizada lá. É um jeitinho totalmente fora, mas vamos lá. Atraiu, isso é errado, tá? Não é ilegal, mas é totalmente legal, imoral. Mas é imoral. É totalmente imoral. Mas isso atraiu vários empreendedores para legalizar empresas naquele município. Já que você não quer falar, a gente não combinou nada, desculpa, um adendo. Eu cheguei a ter uma empresa com os outros sócios que abriram o coworking comigo, que ela estava estabelecida, porque ele aproveitou uma empresa que ele tinha, que estava em Araruama. Sim, a minha primeira empresa... Que foi um momento que estava abrindo torto e à direita, depois eles fecharam tudo. A minha primeira empresa, vamos lembrar o seguinte, para você que é novo, hoje você pode legalizar uma empresa na sua casa, no seu apartamento. Quando eu legalizei, isso não era possível. Você tinha que ter um endereço comercial, com contrato de aluguel, assinado por advogado, não existia empresa do Simples, não existia Simples Nacional, não existia nada disso. MEI. Não existia MEI, nada disso. Então, eu legalizei minha primeira empresa em Saquarema, no endereço do meu patrão. Meu patrão me emprestou o endereço da casa de praia dele para eu legalizar. Ele me ajudou, seu Noel, agradeço. Eu tive com ele há 2 semanas. Maneiro. Meu amigo até hoje, eu vou lá tomar café com ele, converso com ele. Sou apaixonado pelo cara, já é um senhor de muita idade, me ajudou muito. E legalizei lá porque eu não tinha como alugar um endereço comercial no centro do Rio. Sim. E não existia os coworks com endereço fiscal que você alugava, não existia isso ainda. Então, só que onde eu quero chegar? Por que o município não faz eventos como esse para atrair filiais de empresas, para atrair negócios? Porque se o cara atrai um negócio que legaliza no município, paga ISS, paga uma série de impostos, gera emprego, não é empresa só no papel que está legalizado lá, mas funciona aqui, mas empresa de fato. A resposta é simples, né? Vontade. Primeiro que... Política. É política, né? É a politicagem. O político, né, e obviamente eu espero que um dia, né, eu ocupe meu espaço político que eu de fato mereço, né, mas o político em si, principalmente o político que é político e se torna empresário, né, ele tem uma questão muito peculiar, Ricardo, que é o seguinte: deixar a sociedade ela entrar numa cataclisma, entrar numa situação de total precariedade, para quando chegar 6 meses antes da eleição, fazer uma porrada de obra pública e dar cesta básica pra cacete, faz eventozinho de Páscoa. A mulherada toda, com todo respeito às mães, porque eu potencializo muito a mulher, a gente capacitou diversas mulheres lá do nosso espaço, mas a mulher pobre, né, de comunidade, que tem o seu filho, que é a mulher mãe solo, que o cara faz o filho e abandona a mulher quer ver o quê? Quer ver o filho numa pracinha pública. Se eu não me engano, são 62% dos domicílios brasileiros são sustentados por mulheres. Por mulheres. Tu vê lá em casa, minha mulher que banca tudo, eu não faço nada. Eu não sei o que tá fazendo aí. Ela é que era pra estar aí. Então, assim, a mulher, porque eu vivi isso, né, cara, em comunidade, né? A mulher, cara... Sua mãe, né, tio? Você falou que sua mãe... Minha mãe foi diarista, minha mãe foi empregada doméstica, minha mãe foi manicure, minha mãe foi cabeleireira, minha mãe foi relações públicas, né? Minha mãe fazia tudo. Minha mãe falava, não, minha mãe se estivesse viva, irmão, na eleição de 2020 eu ganharia sozinho pra prefeito, não precisar nem ter vice-prefeito. Ela falou, eu vou ser tua vice-prefeita. Minha mãe era braba pra cacete. Minha mãe falava com todo mundo, minha mãe era barguel, minha mãe era louca, né? Ela se virava, meu parceiro. Virava muito. Então, a mulher pobre... faz a gente fazer de tudo pra sustentar a família. A mulher pobre, Ricardo, quando um político safado, né? Um político safado, ele vai e deixa aquele bairro, aquela cidade numa extrema precariedade, chega no ano eleitoral, ele começa a fazer obras públicas, que ele melhora uma praça pública, isso tu melhora o quê? Tu vibra a saúde da pessoa, você melhora o ânimo da pessoa. A mulher chega no finalzinho da tarde, leva os filhos pra brincar e tal. E aí, pega o voto, irmão. Isso é o modus operandi como esses caras trabalham, né? Quando eu vou falar com algum amigo que vai debater comigo, política pública, essas coisas todas, eu falo, irmão, olha só, eu não tenho mandato, eu não tenho cargo comissionado, deixar muito claro aqui, né? Eu não tenho matrícula, eu não tenho cargo comissionado, eu não ganho dinheiro de político, tá?
E não tenho mandato. Meu mandato é como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis e Baixada. Quando alguém vai falar comigo, eu falo assim, irmão, eu vou te ajudar. Diga-se de passagem, até onde eu sei, não ganha remuneração nenhuma. Nada. É cargo voluntário. Nada. Eu poderia receber subvenção do governo, mas nós optamos em não receber para que eu não precise me desincompatibilizar por conta das campanhas, né? Caso eu me torne candidato, né? Eu já estou pré. Então, assim, por nós não recebermos nenhuma subvenção do governo, eu não preciso me licenciar. Eu permaneço presidente e boto lá, a gente faz as nossas reuniões, a gente faz o nosso movimento, etc. Mas então eles deixam essa operação, Ricardo, porque é interesse deles. Você pega, vou falar de Nilópolis, os caras compram a porra toda, irmão. Os caras montaram um prédio gigante lá perto, um prédio residencial, né? Parece até que tá torto, mas eu acredito que não, é só... É um ângulo de visão. É um ângulo de visão. Você fica inventando umas coisas nada a ver. Aí, pô... que esteja torto. Aí, cara, é uma coisa tão louca assim, que a marcação de território dos caras, né? Tu vê que não tem interesse na qualidade da infraestrutura local, que os caras montam um baita prédio, param ali uma praça, um centro ali comercial para fazer a obra, beleza e tal, tá gerando emprego, etc e tal, e botam com todo respeito, né? Botam a foto da matriarca da família na frente do prédio, irmão. O lance assim, é uma coisa tão louca, porque tu compra apartamento, porra, tu vai ver na planta, tu não vê, porra, a foto Você vê a foto da Aí empresa. eu sou, né, o dono da cidade, sou o prefeito da cidade, sou o presidente da cidade, né? Que não é prefeito, presidente da cidade. Eu monto o prédio, eu tenho, né, um dinheiro, sou empresário. Põe a foto da Carla. Vou botar a foto da minha mulher, né? Claro, foto da minha mulher das nossas 3 crianças, assim, tipo, família Brício Medeiros. Porra, ridículo, né? Então, não tem interesse. A Carla, no outro dia nós estávamos conversando, né? Eu apoio demais a Carla, porque ela também me apoia, então é recíproca. Sim. Tem que ter. Você não faz mais sua obrigação, né? Claro, não, porque senão ela me bate. Eu tenho um pavor. Ela fala que joga azeite quente no meu ouvido se eu estiver dormindo. Porra, perigo isso aí. É foda, irmão. É brabo. É só violenta, nesse nível. Né? Esse pessoal da Baixada é violento, cara. A gente não, ela é de Ramos, ela é cria lá no Morro do Adeus. Então. É brabíssima. Porque eu sou da Baixada, né? Um pessoal meio violento. Eu tô vendo pelo seu perfil, você é brabo. Então, assim, nós estávamos falando, né? E estavam conversando num dia, a gente foi jantar e tal, aí falando, né? Porra, um homem não tem interesse que a mulher cresça, né? Porque a mulher é muito dominante. Sim. Eu não tô falando isso pejorativamente, não. Porra, biologicamente... Não quer que a mulher ganhe mais que ele e tudo mais. Não quer que ela ganhe... Porque a situação é a seguinte, biologicamente a mulher é muito dominante, né? É diferente do homem, o machista, né? Que é um domínio diferente. Eu nunca prestei atenção nisso, eu tava sempre debaixo da mesa escondido. Não, você é o último a falar em casa, né? Sim, senhora. Né? Desculpa, bati aqui. Desculpa. Não, é que eu tô fazendo como ela faz comigo, sim, né? E eu bato. Então, assim, a mulher, ela tem o biológico e a estrutura da mulher pregressa, né, da nossa história. Tem uma história engraçada. Vou ter que te interromper pra contar. Porra, então interrompe. Vamos lá. Vou até comer a jujuba. Eu servi em Realengo 5 anos. Quando eu tava no quartel, a gente tinha um comandante que a gente escutava ele na casa dele, a gente tinha que fazer a guarda da casa dele. A gente escutava ele gritando, sua isso, sua aquilo, e o caramba, e as coisas quebrando. E a gente falava, pô, o cara mete a porrada na mulher dele, não sei o que, isso não pode, é um absurdo. Até que um dia... Depois de um tempo, sai ele correndo e ela atrás, ó. Ele gritava e xingava pra todo mundo pensar que era ele que tava batendo. Mas, na verdade, era ela que descia o braço nele. Entendeu? E ele xingava pra todo mundo achar que... Comandante, né? Brabíssimo. Comandante, brabo. Prendia, soltava, Se falasse o paga flexão, paga flexão, cacete. Não. Senão eu vou ligar pra senhora, sua esposa. Era uma descendente de alemão, mulher grandona, e ele era baixinho. Ela descia o braço nele, amigo. Só pra lembrar dessa história, você falou que bate na mesa? Não, é mentira. Né? Pois é. Mas tem uma situação, né, que o homem não gosta de potencializar a mulher, né? E graças a Deus as mulheres estão ocupando seus espaços mesmo. É maneiro pra cacete. Tu vê mulher, passou no Fantástico, né? Mulher na oficina mecânica. Qual a diferença, né? E o político é igual. O político, ele não quer formar empreendedor na cidade. Ele não tem interesse em formar um empreendedor na cidade,
Porque o cara cresce, o cara politicamente ele cresce, porque o cara quando ele vibra, o cara quando se torna exponencial localmente, ele fatura, a empresa emprega, é uma potência para se tornar um vereador na cidade. Eles vão e compram. Eles vão falar, não vai ter isso, não vai... A gente tem uma estrutura enorme. Os nossos municípios, você pega o menor município que seja. Eu estive em Mato Grosso do Sul, fiquei uma semana lá e fui ter reunião por conta de uma outra empresa que eu tenho, que faz consultoria e assessoria para gestão pública, né? A gente faz recuperação de crédito tributário, crédito previdenciário, etc. Serviços jurídicos. E aí eu fui visitar algumas cidades para ter reunião com os prefeitos, com os deputados e tal. Eu fui numa cidade de 42 mil habitantes. 42 mil habitantes. Meu irmão, a cidade... Tudo bem, a ideia é o seguinte, uma cidade menor, você gere de forma, né, mais concentrada, tranquila, etc. Mas mesmo assim o cidadão... né, o prefeito consegue ver o posto de saúde, ele consegue ver tudo, tá tudo ali próximo. Irmão, o posto de saúde parecia um hospital de primeiro mundo. Cidade de 42 mil habitantes. As ruas limpas, organizadas, sem semáforo, com pedestre, o carro para, as pessoas param. Cara, por que não pode dar certo? E lá tá voando. Hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, essa cidade de 42 mil habitantes é a número 1 em produção de soja e a 17ª do Brasil. Uma cidade de 42 mil habitantes. Então, assim, tu vê ali que tem um interesse público, um interesse político também. Dá gosto de ver que funciona, a máquina funciona. Dá gosto de ver como funciona. Estado do Rio de Janeiro, irmão, é malandragem rodando solta, né? O cara não tem... Eu conheço alguns que têm o mesmo interesse do que eu, do seguinte, cara, eu tô com a vida estável, eu tenho a vida estável, né? Não sou rico financeiramente, mas eu tenho patrimônio, meu negócio tá caminhando. Não precisaria estar envolvido em política. Porra nenhuma, cara. Eu queria estar falando podcast, falando mal dos políticos e tal, queria estar na minha vida, dando palestra. É o que eu tô fazendo, só falo mal do político mesmo. Mas pô, cara, olha só, no momento que você... não se envolve com a política, porque quando a gente acorda, a gente já faz política. Tu faz política em casa com a tua mulher? Sim, o tempo todo. Eu tô fazendo política aqui com os nossos espectadores, mas a minha mulher tá aqui, eu tô falando que eu mando, mas em casa ela vai falar que parada é essa. Mas é a política. É uma demagogia, né? Quando o assunto é mulher, você é um demagogo. Então, assim, o político ele não tem interesse, Ricardo, de potencializar. Nós temos em Nilópolis, nós temos mais de 17 mil CNPJs. É muita empresa. É muita empresa. Só que aí, óbvio que esse maior número é MEI, né? Mas o MEI paga o DAS. A metade do DAS vai pro município e a outra metade, né, vai pro governo federal. Pro município. Tá gerando imposto. Foram mais de 9 milhões de reais. Agora, esse MEI, se ele tiver um apoio, se ele tiver um treinamento, ele vira uma microempresa. Ele Exatamente. Em pouco tempo, cara. Não gera todas, emprego. Mas a grande maioria tem potencial para se tornar uma microempresa. Muito. O problema é que não tem investimento. Cara, você deve saber disso. O que vem de gente, que o cara fala que quer montar um MEI e não sabe... Tá na internet, você faz em 15 minutos, mas tem um monte que não sabe fazer. O cara vai aonde? No municípiozinho, no bairro dele. Sabe onde ele vai legalizar um MEI? No Cyber. Ele vai pedir o cara do Cyber para fazer para ele. Aí ele leva o documento, o cara que faz. Porque ele não sabe fazer, o cidadão. Não tem um núcleo. Não tem o núcleo. Olha, a gente abre teu MEI. Exatamente. Aí dali tu já abriu o MEI, abre uma conta no banco digital, que é na hora. Já te indica um contador para te acompanhar voluntariamente, sem cobrar por um tempo, porque é negócio pro cara. Porque ele acompanha 10 meses. Se 2 virar cliente dele no futuro, cara, é um puta negócio. E um MEI não dá por reação. Não dá. Porque se não tiver funcionar, não tem folha para fazer, não tem nada. Nota fiscal, cara, nem é nada. uma declaração por ano, é um boletinho que entra, sabe? Infelizmente, aí quando tu fala, né, hoje eu só falo mal do político, né, na verdade nós precisamos de pessoas políticas como você, exatamente isso, que tem esse pensamento. Sim. Né? Porque eu já fui cantado várias vezes pra ser candidato a político. Cara, eu fui uma porra de vezes que eu falava, tá maluco, pô, só tem vagabundo nisso, tá maluco. Quando eu morava na Ilha do Governador. É o meu pensamento. Tá maluco, rapaz, vereador cacete, rapaz, esses caras fazem Pode porra ser que nenhuma. em algum momento da vida eu evolua e chego onde você tá. Então, mas até hoje eu não quis. Mas sabe quando eu percebi isso, Ricardo? Quando eu vi que meu negócio, ele tava numa possibilidade de ascensão, mas eu estava num local extremamente caótico e eu poderia falir o meu negócio num tempo muito curto, né?
dependendo da política local. Sim, sim. Então, o que eu fiz? Eu me mobilizei. Aí, eu estava como vice-presidente da Associação Comercial do Rio, me tornei presidente da Associação Comercial da cidade. Comecei a ser uma autoridade política, não é partidária, uma autoridade política local. Então, hoje, querendo ou não, o presidente da Câmara tem que me respeitar. Os vereadores têm que me respeitar. O prefeito tem que me respeitar, porque hoje eu sou uma autoridade. Hoje eu tenho prerrogativas para fazer ofícios, para exigir algumas coisas, para fazer cobrança, né? Eu tenho... Não é que o cidadão não possa cobrar, ele não sabe como não fazer. Não sabe, qualquer um. É igual você dar uma voz de prisão para alguém. Você pode, eu posso dar voz de prisão. Pode, para um servidor que está abusando do seu poder, etc. Mas na teoria você pode, na prática você nunca vai conseguir fazer. Mas é o terror psicológico, né? São as negociações escusas, as ameaças, e que tu é de uma cidade, tu é de um território, tudo no estado do Rio de Janeiro, política mata. Pô, irmão, cara, ninguém morre à toa. Não sei, nunca fui a fundo, mas morre, a Carla fica preocupadíssima, né? Com razão, eu ficaria também. Não fala isso não, que senão ela... Mas cara, é a realidade da vida. Mas olha só, quando você... Porque assim, se você... Digamos que você entre, se você começar a fazer um trabalho e começar a mexer com a corrupção na política, cara, lógico, o caminho no Rio de Janeiro a gente sabe como que é. Lógico. Ou você vai andar igual alguns andam aí, com escolta da polícia 24 horas por dia, igual a casa hoje. do cara. Eu tô com 6 aqui atrás. A Carla tá aqui. Brincadeira. Mas tem uma galera que só anda com escolta. Vamos dar nome aos bois. O Freixo... O Freixo não tem vida, cara. Ele só anda com escolta. Entendeu? Sim. Não que eu goste dele. Não gosto. O cara tá... Não, tu deu um exemplo. Eu até gostava dele, cara. Mas aí ele começou a apoiar umas pessoas que eu não consigo entender porque que o cara apoia. Sim. Fidelidade partidária. Cara, eu não quero nem saber. Mas olha só, você pensa o seguinte: se você não se envolve na política, se você não faz exigências, se você não quer melhorias, né? A nossa saúde fica abalada. Se eu for atropelado em Nilópolis, por exemplo, e eu for para o hospital público em Nilópolis, porque você é atropelado em via pública, né? Sim, primeira coisa, o corpo de bombeiro, o SAMU, ele te leva para o hospital público mais próximo. Se você tem condições, um hospital particular, transfere, etc. Só que aí eu vou dar o exemplo da minha cidade, né? E não estou falando o nome de político nenhum, mas o serviço público lá, de saúde pública, é totalmente horroroso. A pessoa vai ter uma fila enorme, não tem um traumato ortopedista, vai ter que te mandar para Nova Iguaçu, ou para Duque de Caxias, ou para capital. Então, vai depender de vaga, transporte, aí sabe o que acontece? Você morre. Sabe o que acontece? Não em Nilópolis, tá? Porque eu nunca presenciei isso, realmente nunca presenciei em Nilópolis. É assim de ligar pro vereador, vereador. Só na amizade. Só, consegue aquela vaga lá pra mim. Cara, eu passei com isso com meu pai. O político não tem que fazer favor. O político tem que ser um meio, né, de auditar e fiscalizar aquilo que tá de maneira errada. Aí ele usa da prerrogativa do cargo pra conseguir benefício com aquilo que já deveria ser obrigatório e de graça pra ganhar voto. Exatamente. Eu passei com isso com meu pai. Meu pai morreu em 2006. Na Casa de Saúde de Magé, que não existe mais, que era misto, SUS e tal. Mas para resumir a história, ele precisava de uma transferência, ele precisava de uma vaga, porque lá não tinha recurso. A gente ficou naquela luta de, que você falou, procura um vereador, procura um amigo, procura um empresário, não sei o quê. Primeiro não tinha vaga, depois a gente conseguiu vaga em Saracuruna e conseguiu vaga no Miguel Couto. Saracuruna era mais próximo e ele estava numa situação muito complicada. Não tinha ambulância. Aí começamos a correr atrás de ambulância. Aí, por fim, depois de muito movimentar todos os contatos, tinha uma ambulância particular, paga pelo meu ex-patrão de novo, seu Noel, de novo, pagou uma ambulância particular. Seu Noel, fechamento, hein? Um beijo pro senhor aí, hein? Pagou uma ambulância para colocar lá de novo, por isso que eu falo que eu tenho muito respeito a ele, devo muito a ele. Uma ambulância particular, uma do bombeiro, que na época era bombeiro que fazia SAMU, bombeiro, e uma da prefeitura lá. Conseguimos. E aí botamos numa das ambulâncias, me lembro qual foi, fomos para Saracuruna. E você falou de hospital público, eu me lembro só desse caso. Quando chegou lá a médica, ele tava diabético, tava semicoma, tava todo arrebentado.
quando chegou lá, a médica de plantão no hospital olhou pra ele e falou assim, ele não tem nada não, ele tá dormindo, deixa ele aí. E aí a médica da ambulância, do SAMU, era do SAMU, falou assim, meu filho, você vai ter coragem de deixar seu pai aí? Eu falei, não, bota de volta e leva pra Magé. E resultado, ele morreu lá, em Magé. Mas o hospital público, cara, no Rio de Janeiro, em geral, é assim. Fazendo baldeação, né? Fazendo baldeação, procurando vaga, e não é o hospital... Eu não sei como é hoje, tá? Tô falando de isso que aconteceu comigo em 2006. Eu não sei como é hoje, mas também é assim. Eu duvido que tenha mudado alguma coisa. A obrigação seria o hospital procurar vagas nos hospitais públicos mais próximos para a pessoa que está morrendo. Claro. Não o parente do paciente ou o paciente correr atrás de sangue para transfusão, correr atrás de vaga, correr atrás de ambulância, e é o que acontece no Rio de Janeiro. Você tem que correr atrás daquilo que o município ou o Estado deveria prover para você de graça. Mas é só um desabafo. A gente ia falar de empreendedorismo, A gente ia falamos um pouquinho, falamos. Mas é empreendedorismo político, Mas né? a gente, vamos voltar no empreendedorismo, então. Vamos, eu estava falando de como que o empreendedorismo pode mudar a política local. Total. Ou a sustentabilidade de um município, de uma localização. Eu sou muito a favor de comitês, de grupos, né? Você falou de grupos, né? Zona Sul, etc. Mas na Baixada precisa ter movimentos de empresários, de empreendedores que tenham propósito de mudança, né? Como, por exemplo, eu tenho um exemplo crasso, né, da minha realidade, que eu diminuindo consideravelmente o meu valor mensal do negócio, eu consegui crescer. E você falou que aumentou em 5 vezes o teu faturamento. Eu quintupliquei, né? Eu nem falei especificamente dos meus negócios, né? Mas eu sou dono de uma universidade lá na cidade, né? Eu tenho um polo de uma grande universidade. Pode falar o nome. É a Uniswan, mandar um beijo para Arapuã, reitor lá da Uniswan. Então eu sou hoje um polo da Uniswan, né? Sou dono da franquia da Uniswan. A gente está lá com 100 alunos e no momento de pandemia, né? A gente começou em janeiro de 2020, né? Fechamos em março, reabrimos em agosto e voltamos à operação em 2021. Então, de 2021 até julho de 2022... 100 alunos. 100 alunos. Você estava falando uma coisa que eu voltei e eu esqueci, cara. Eu ia dar esse exemplo, né? Você estava falando do poder público, do empreendedor, né? Tem uma teoria que se chama tripla hélice. Eu não sei se você já ouviu falar, que é de Herzkovits, né? Que ele fala o seguinte, que toda a construção que você faz é uma pirâmide, na verdade, né? Uma hélice mais piramidal, que você bota o setor público, o setor privado, que são os empresários, e as organizações de educação, né? Que todas elas têm que se convergir e têm que se conversar, né? Porque quando você tem uma base muito boa educacional, principalmente ter leis, aí a gente volta um pouquinho no poder público. Quando a gente foi cria... o exemplo que eu dei no começo de quando tornaram a cadeira de empreendedorismo obrigatória nas faculdades. Exato. E ainda não é nas escolas, mas deveria ser. Sim, não, exato. Então você tem a tripla hélice, né? Que ela fala exatamente isso, que a academia, né, eu sou diretor acadêmico da Uniswan em Nilópolis, né? A academia, ela tem que se conectar com o poder público, aí eu falo de gestão pública municipal, de que o prefeito, os vereadores precisam estar conectados com a academia, ter interesse de fato político, de capacitar e formar os cidadãos adequadamente, mesmo que seja com as universidades, as academias privadas, mas também as públicas, e o poder privado, que são as empresas. E principalmente associações, que é o meu caso, né? Eu sou empresário da associação, e tem que ter essa congruência, porque isso dá muito certo na Europa, por exemplo, né? Você pega a Alemanha, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Alemanha a trabalho, nunca fui a turismo, até queria ir, que lá você senta num pub, você conversa, do teu lado você tem um grande médico, cardiologista, no outro lado você tem um jardineiro e na tua frente tem um pedreiro. Isso no Brasil é inexequível. Um médico cardiologista de um hospital muito top daí, muitos têm até amizade com os seus funcionários, que pode ser o pedreiro, o jardineiro, mas nunca vai sentar num restaurante, no Catete, por exemplo, aqui, para conversar com o jardineiro, com o pedreiro, infelizmente, né?
Só que na Alemanha, por exemplo, eles valorizam muito isso, que é a educação de base. Então o cara ele tem todo o approach da sua estrutura pedagógica inicial, dos seus anos base, iguais ao médico. O pedreiro ele estuda igual o médico, igual o jardineiro, igual o engenheiro. E lá se potencializa muito a parte técnica e não especificamente a parte acadêmica de universidade, né? Então o cara tá conversando contigo é um cara que é sei lá, não é desmerecendo, mas o fotógrafo, que é fotógrafo, é um cara que ele tem todo approach, ele pode discutir com o médico, qualquer coisa, com o advogado. Ele é respeitado, e aqui não é. respeitado. É um cara que fala, fotógrafo, aqui chega não, aí. Se depreciou muito o nível técnico aqui. O cara vai chegar, se tem uma equipe ali de médicos, o assunto é medicina, o fotógrafo ele não vai entrar no meio. O que tu entende? Tu entende fotografia. Na Alemanha não tem isso. Se tem respeito pelo cidadão, né? Porque o cara se capacitou exatamente por conta dessa tripla hélice ali, né? De que a academia, ela tem a conexão com o poder público, fala, ó, a galera aqui está se formando, a gente está vendo que a nossa estrutura de educação está se potencializando mais para o lado, por exemplo, da química. Então o poder público vai fazer o quê? Eu tenho que montar laboratórios, porque estão se formando muito mais químicos do que engenheiro. Vai rolar um incentivo para... E o setor privado faz o quê? Pô, agora como é que fica lá, sei lá, acho que é a BMW, é alemã, né? Aí você tem Mercedes e tal. Pô, como é que a gente fica se tem mais químico agora? Pô, a gente vai potencializar, a gente vai montar uma estrutura, sei lá, de encontrar novos engenheiros, tipo Hackathon da vida, Ideathon. Então a gente poderia fazer isso, a gente tem estrutura, né, tecnológica, estrutura acadêmica para fazer isso, mas falta, de fato, interesse. E tem um material humano, né? Porque as pessoas depreciam muito, mas o brasileiro tá aí, os melhores engenheiros do mundo, os melhores médicos do mundo. Pega Embraer, né? Os aviões da Embraer. Cara, a gente tem. Cara, a gente já tá caminhando pro final. Eu vou agradecer os nossos patrocinadores e a gente volta para encerrar, beleza? O papo show do milhão, muito bom. E agradecer a Sampacel. A Sampacel é uma empresa de celulares, ela vende acessórios para celular, são 8 lojas em São Paulo. Eles também distribuem para lojas de acessórios de celular, então se você tem lojinha de acessório para celular, se você quer comprar equipamento do seu celular, todas as novidades chegam lá primeiro. Fala com o pessoal da Sampacel, tá rolando um QR Code aqui na tela, tem um link na descrição, você também pode ir no Instagram, Sampacel Oficial. E a R Veríssimo, que é a empresa de suporte, a minha empresa de suporte, a gente atende a pequenas e médias empresas que não têm departamento de TI. Então, se você não tem departamento de TI, tá cansado do técnico, só chega atrasado, do cara que não cumpre horário, que tá tudo bagunçado, não tem backup, quando você perde as coisas não acha, cara, fala com a gente da R Veríssimo e você vai ter um serviço de alta qualidade. Somos nota 5 no Google lá, a nota máxima no Google, avaliado pelos nossos clientes. Então, se você quer ser muito bem atendido, entre em contato com a gente manda um consultor para bater um papo com você sem compromisso. rveríssimo.com.br, tá rolando o QR Code aqui também na tela, tem link na descrição e você também pode ir no Instagram, rveríssimo suporte. Muito obrigado aos patrocinadores. Se você quiser patrocinar o Gravata Amarela, também é possível. Manda um e-mail para gravatamarela.com.br ou então entra no nosso Instagram, Gravata Amarela Podcast, fala com a gente vai ter uma proposta bacana para você. Cara, dito isso, agradecido os patrocinadores, a gente partir para o final. E aqui eu sempre faço umas perguntas, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando, mas infelizmente a gente tem tempo de estúdio. Ainda não conseguimos fazer episódios de 3 horas, 4 horas, mas vamos chegar lá. E também é cansativo, se Deus quiser. 2 horas acho que não é tão cansativo, não. 4, 5 horas, igual eu vejo por aí, eu acho cansativo. Eu acho que não aguentaria a pressão, não, muito tempo. Mas tem 2 perguntas aqui que eu sempre faço no final. E uma delas é, tem algo que você gostaria de ter falado e eu não te perguntei? Não, cara. Eu acho que... Abordamos os assuntos principais. Eu acho que foi muito, muito bom, muito rico. Foi leve, né? Você me permitiu ser quem eu sou, gesticulo muito, às vezes até um erro, né, de oratória. O slogan do nosso podcast é um podcast leve como a alma carioca. Então é pra ser leve mesmo, é pra ser um bate-papo. Você não deixou nenhuma pergunta a ser feita, acho que foi tudo muito bom. Beleza. Então a outra pergunta o público do nosso podcast se concentra de 18 a 43, 44 anos. É a maioria do nosso público. Se o Juan, que tem hoje 39 anos, pudesse dar uma dica
para o Juan, quando tinha 18, 19 anos, que dica seria essa? Caramba. Cara, vai em frente. Vai, segue. Não para. Não para, não para. Acredita nos seus objetivos, seja habilidoso com as pessoas, não puxe tapete de ninguém, continue sendo a essência que você é, simples, humilde, acessível, porque o bem sempre vence o mal, irmão. A verdade sempre aparece e eu fiz as melhores escolhas da minha vida. As melhores escolhas da minha vida, né? Mesmo tendo passado fome, nós fomos camelôs há alguns anos atrás, há 13 anos atrás, né, Carla? Porque eu calculo, ela Depois fica... de um tempo a gente começa a não conseguir mais calcular. Eu já tô assim também. Nós fomos camelôs, não me arrependo rápido. nada. Você se arrepende? Não me arrependo de nada, foi uma escola que eu tive. Eu sempre gostei de vender. Então, assim, cara, se você acredita, vai em frente, não pare. Óbvio. Uma coisa que é legal frisar, Ricardo, é o seguinte, eu sou extremamente acessível, né? Como pessoa pública, né? Como político, como empresário, empreendedor, né? Ajudo muito mais do que sou ajudado, isso é fato, nós ajudamos muito mais do que somos ajudados, mas a gente não fica fazendo, esperando, a gente faz, Sim. porque volta pra gente, Isso né? é fato. O universo está sendo muito bom pra gente. Deus tem feito aberturas de portas nas nossas vidas incríveis, né? É uma das coisas que eu tô numa fase não muito boa, financeiramente falando, a gente não tá passando por uma fase boa na empresa, mas eu falo assim pra minha esposa, eu agradeço todo dia, porque eu olho pra trás e vejo tanta gente, cara, gente que não tá conseguindo comer, gente que não tem o que comer, não tem onde morar. Então eu só agradeço, eu tenho certeza Principalmente, que volta não ter estrutura psicológica. pra suportar. Porque a depressão é muito triste, né? A pandemia trouxe muitas pessoas se suicidando, muitas mortes. Não foi só a doença, a gente sabe que foi a doença. Sim. Se vacinem, né? Eu tô até com a minha vacina atrasada, mas sou também. um cara apto. Faltando uma dose aí. Eu fortaleço isso e tal, mas a depressão, a pessoa que fica sozinha, né? Ela sucumbe, né? Então você tem uma coisa que, se a gente pega 10 pessoas hoje que estão empreendendo, que é muito boa, que é o seguinte, você tem estrutura familiar e você é muito inteligente, né? Então, se você lá atrás construiu uma coisa muito boa, você tem total capacidade de vencer. E tem uma coisa que eu sempre uso na minha vida desde pequeno, né? Eu sou espírita, Sim. Espírita macumbeiro, Sim. né? O espírita, né, kardecista, que amo, que tenho o maior respeito. Mas Chico Xavier, que foi um grande cara que a gente teve, igual Jesus na Terra, né? Chico Xavier, ele dizia uma coisa: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um é capaz de começar agora e fazer um novo fim, né? Então eu falo o seguinte, irmão, se eu venci, saindo do Morro do Dendê, criando um baita negócio em Nilópolis, uma terra arcaica que vai crescer, Nilópolis vai sair da merda, vai vencer, Nilópolis tem tudo pra crescer. Cara, faz muito tempo que eu não vou a Nilópolis, né? nem sei Então como vai, porque a cidade tá maravilhosa. Muito tempo, cara, que eu não vou a Nilópolis. Não, a cidade tá legal, você vai lá, vai visitar meu escritório, vai trabalhar um dia, uma semana lá com a gente, vai também visitar a gente. Não, eu vou lá conhecer, com certeza. Né? Então, assim, Nilópolis vai sair da merda, vai dar tudo certo, assim como os outros municípios, enfim. Mas não sucumbir, né? Porque a pior coisa é a solidão, irmão, né? Então, se você tem alguém do teu lado... eu vou além. A pior é a solidão estando acompanhado, que é quando você tá cercado de pessoas, mas você tão tá sugando, sozinho. né? Estão urubuzando ali e tal. Então, tendo uma parceira ou um parceiro, tendo um filho que apoia e tal, enfim, tem a Carla, que é minha grande parceira. Minha Rai, que tá ali também, que é meu parceirona. Meu braço direito, esquerdo, minha Mas, perna por direita, exemplo, minha perna esquerda. eu tenho, que bom, parabéns, viu? Eu tenho, cara, um parceiraço que eu tenho certeza que o maior legado que eu vou deixar da minha vida vai ser formar e capacitar o meu filho, o Miguel, que tem 11 anos, e o moleque é uma águia, é mega parceiro, apoia pra cacete, entendeu? O moleque é vibrador pra caramba, né? E é isso, cara, eu
Eu não reclamo de nada do que eu passei, cara. Eu não reclamo de ter passado fome, né? Eu não reclamo de ter sido camelô. O cara não chora quando fala que passou fome e sofrimento, mas falou do filho derreteu. Não, o moleque... Igual a manteiga. O moleque é foda, o moleque Os filhos mexem com a gente, né, cara? O moleque, ele não exige nada, é simples, A gente dá uma cueca da feira de domingo, ele tá feliz, como se eu estivesse dando PlayStation 5 pra ele. Meu filho também sabe? É muito simples também. O moleque, exige, então... Não reclama. Então, eu falo que eu venci na vida quando eu consegui construir e não ser, né, o que o meu pai foi pra mim, que o meu padrasto foi pra mim, pros meus filhos, né? Meu filho e meus enteados, né, que são meus filhos. Então, eu venci quando eu consegui construir a família e tá trabalhando decentemente, tá empregando pessoas, tal. Então, porra, eu tinha que ter passado por esse declínio todo. São coisas assim. Às vezes a gente precisa tomar uma porrada pra valorizar tudo que tem. Eu tinha que passar por isso, irmão, pra crescer. Hoje, quando alguém vem, né, primeiro tem uma coisa, né, não aceite crítica construtiva de ninguém que nunca construiu nada. Que é o que mais tem, né? Eu prefiro muito mais sentar com alguém que teve que foi a falência, alguém que errou. Que tem muito pra ensinar. Que tem muito mais bagagem pra mim e falar, Juan, não vai por aqui que vai dar merda, do que alguém que hoje é um mega CEO de uma multinacional. Mas que nunca teve um CNPJ. Nunca teve um CNPJ, ou que vem de uma estrutura de sangue azul, ou alguém nunca rico. Teve uma banquinha de camelô. Exatamente. Eu vendi na Rio Branco, irmão, do lado do edifício central, pros camelôs que são meus amigos há 30 anos. Ou o cara que estudou nada contra, mas estudou numa PUC, fez uma pós no exterior, com 12 anos falava inglês fluente. Cara, o meu mundo não é igual ao mundo desse cara. Não é. Desculpa. Não é. As oportunidades que ele teve não são as mesmas. E mérito dele lá, é mérito dele. Contra. Exatamente. Parabéns pra ele, a família dele que pôde proporcionar. Eu não tive essa facilidade, todas as oportunidades que ele teve. Não vem com esse papinho de que, não, é possível pra todo mundo. Não é, cara. Não é. Pra mim, que meu pai também era empresário, tinha uma condição boa, graças a Deus, não passei fome na infância. Passei fome adulto já, casado. Como na infância, não. Meu pai tinha uma condição muito boa, como comerciante, empresário e tal. Mas, cara, você dizer que a minha realidade é a mesma do cara que cresceu no Dendê igual você, com a mãe solteira, que se virando de todas as profissões para dar do bom e do melhor para você, ou possível para você ser o ser humano que você é hoje, não vem dizer que a minha condição foi igual à tua, não. Para você foi muito mais difícil. Cada um tem seus problemas, só que tem né? gente que quer botar todo mundo no mesmo balaio. É o que eu falo, né? Eu tive dificuldade porque eu sofri, né? Mesmo sendo branco, né? Preconceito. Branco, eu sofri preconceito por invisibilidade social por ser do morro. Sim. Mas pior ainda eram os meus amigos pretos. Pior ainda, né? Imagino. Que tinham a mesma estrutura acadêmica do que a minha, né? Estudou na mesma escola e tal. Era pior ainda. Não é igual. Não é igual, entendeu? Então, assim, porra, vai em frente, entendeu? Então, é perseverar, é ir em frente. Porra, o obstáculo tá aí pra ser superado. Pra ser superado. Cara, brigadão. Obrigado mesmo por você ter topado vindo aqui. Foi bom demais a gente bater esse papo. Vamos estreitar esse relacionamento aí, essa amizade que nasce aí. A gente veio do IJ. Eu respeito muito todo mundo que passou pelo IJ. Porque, pra quem não sabe, ele é selado empreendedor sustentável Shell do Brasil. Eu também sou. E, cara, não é fácil conquistar esse selo. Então, eu consegui consegui uma empresa que eu tinha, uma startup de gestão de resíduos. Depois eu peguei o selo pro coworking. É o primeiro coworking do Brasil selado como empresa sustentável da Shell. Caramba, iniciativa. Parabéns. Cara, obrigado. Obrigado mesmo por você ter participado aqui. Deixa os seus contatos para quem te assistiu. Simples. @sou Juan Medeiros. Todas as minhas redes sociais, tudo meu todas as mídias. sou Juan Medeiros com J. Valeu. Obrigado você que assistiu o Gravata Amarela até aqui. Cara, não esquece de se inscrever, curte, compartilha. Por favor. Manda comentário aí que o Juan vai responder. Eu vou encaminhar para ele responder também. Então, deixa seu comentário. Se você gostou desse programa aqui, se você quer indicar outras pessoas para serem entrevistadas, entre em contato com a gente lá no e-mail @gravatamarela.com.br. Estamos precisando de parceiros de negócios, patrocinadores, pessoas que queiram patrocinar um episódio, uma campanha. Então, chega junto também, fala com a gente. Demais, fica com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast. Você quer falar, Juan? Rapidinho. Os meus diretores, meus membros da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis, por favor,
sigam Gravata Amarela e patrocinem também ele. Então, tô falando direto pros empresários lá. Maravilha, obrigado. E quem quiser também bater um papo, quiser que a gente conheça a empresa de vocês também como empresário, fazer parcerias e tudo mais, entre em contato comigo também. Pode falar comigo no ricardo@rverissimo.com.br. Você fala direto comigo, a gente bate um papo aí sobre parcerias de negócio, você patrocinar aqui, ou minha empresa prestar algum serviço para vocês, tem uma R Veríssimo também. Enfim, amizades e parcerias são sempre bem-vindas. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.